Salve, salve galera, professor Zanin na área, hoje para falar de um assunto bem importante, até às vezes até mesmo polêmico, que são as reações orgânicas. Nós vamos fazer isso em algumas aulas divididas por tipos de reações. Então hoje a gente vai começar com as reações de substituição em alcanos. Não se esqueça que para compreender esta aula é imprescindível o estudo de duas outras aulas. A aulinha que fala sobre os tipos de cisões, ou seja, como se quebram as ligações químicas, especialmente nos compostos orgânicos, e também a acidez e basicidade desses compostos orgânicos. Essas duas ferramentas, os tipos de quebra, as cisões, mais a acidez e a basicidade dos compostos orgânicos, pode nos ajudar neste processo como um todo, beleza? Bora lá então! Bom, então não se esqueça, hoje nós vamos fazer estudo das reações de substituições, especialmente em alcanos, beleza? Bom, primeira coisa, quais são as características dessa reação? Lembrando que toda reação nada mais é do que um rearranjo de átomos. E na química orgânica, o nome é muito sugestivo, né? Ele indica exatamente aquilo que ele se propõe a fazer. Então, se você fala de uma substituição, nós estamos falando do quê? Da retirada de alguma coisa e a troca por outra espécie. Então, envolve sempre, normalmente, a retirada de um átomo, de um grupo de átomos, para inserção de um novo grupo ou de um novo átomo. Simples assim. Então, de forma geral, vou colocar aqui para vocês dar uma olhadinha num esquema geral. Então, no esquema geral, imagine como nós estamos especificamente interessados nos compostos orgânicos. Coloquei aqui um carboninho, onde tem um hidrogênio, esse seria o nosso objeto da substituição. Mas perceba que nós temos outros ligantes, o carbono é tetravalente, faz 4 ligações e poderia ser qualquer um desses ligantes a espécie a ser substituída, beleza? Então vamos focar no hidrogeninho, ó. No caso eu estou reagindo com o X2, então esse X é o X que vai substituir esse hidrogênio. Então o hidrogênio vai sair, né? Esse X vai entrar no lugar daquele hidrogênio e nós vamos ter a formação do X, do carboninho ligado ao X, mais o H que saiu com outro X. Então preste atenção, acompanhe, olhe com carinho, veja se faz sentido esta representação gráfica para a gente poder dar sequência, beleza? Então voltemos ao ponto fundamental. O que é uma reação de substituição na química orgânica? É nada mais do que um rearranjo dos compostos orgânicos, onde nós retiramos um grupo ou um átomo de uma substância orgânica e colocamos um outro grupo, um outro átomo no lugar, beleza? Dependendo de quem é esse reagente aqui, por exemplo, hoje nós vamos estudar as substituições nos alcanos, então esse cara aqui será um alcano, ou seja, um hidrocarboneto que só tem simples ligações, beleza? O nome normalmente dessa substituição depende de quem é esse X2 aqui. Por exemplo, se fosse halogênio, a gente iria chamar isso de halogenação. É muito tranquilo isso. Se fosse um grupo nitro, nós vamos chamar de nitração. Se fosse um grupo sulfônico, uma sulfonação. E assim por diante a gente vai conhecendo as principais substituições, beleza? Tá claro isso? Professor, mas essa reação de substituição, ela acomete quais principais compostos orgânicos? Todos eles podem promover substituição? Então, de forma geral, o composto orgânico é muito permissivo, assim, é possível brincar de Lego com o composto orgânico, ou seja, tirar uma pecinha, colocar outra, tira duas, quebra aqui, coloca ali. Mas existem características específicas de alguns compostos que preferencialmente promovem um ou outro tipo de reação. Trocando em miúdos, tá certo? Nós vamos estudar as reações orgânicas em termos de características ou de preferência, beleza? Então a gente vai olhar para um composto orgânico e falar assim, poxa, você prefere fazer esse tipo de reação. Claro que esse preferir está fundamentado em algumas análises que nós vamos fazer aqui, beleza? Outra coisa que a gente não vai fazer nesse estudo nosso é um estudo minucioso do mecanismo que ocorre o processo. Em alguns tipos de reações eu farei essa análise porque é mais fácil compreender o que está acontecendo, tentando enxergar microscopicamente o que está acontecendo na transformação. Mas em geral nós vamos nos fundamentar em regras. Olha, toda vez que acontecer isso, nós vamos fazer isso, porque obviamente esse estudo é muito longo se fosse feito desta forma, tá bom? Bom, então quais são os compostos característicos que promovem a reação de substituição? Vamos lá, são 3 grandes grupos, ok? Então quando aquele composto orgânico for um composto saturado,
preferencialmente as reações que ocorrerão serão de substituição. Por que isso, professor? Um composto saturado, lembre-se, ele não tem duplas nem triplas ligações. Ou seja, ele não tem aquela ligaçãozinha π, aquela segunda ou terceira ligação. Essa ligação π, essa segunda ligação ou terceira ligação, ela é um pouco mais frágil. Então, quando a gente fornece um pouco de energia para o sistema, quebra-se essa ligação π. E ao invés do composto promover uma substituição, vai ter carência de ligante no composto, porque você tirou uma ligação, e você vai fazer o que a gente chama de adição. Então, olha que legal, primeira informação importantíssima. Quais são os compostos que gostam de sofrer reações de substituição? Os compostos saturados. Por que os compostos saturados? Porque os compostos saturados só têm essa ligaçãozinha simples, que é a ligação sigma, que é uma ligação mais forte. Então é difícil demais você quebrar esse composto como um todo. Então é mais fácil, normalmente, você tira um ligante, vai lá, tira uma espécie e coloca já outra no lugar, entendeu? Então os compostos saturados promovem preferencialmente reações de substituição. Outro grupo que promove reação de substituição, parece até contraditório, são os aromáticos, o benzeno e seus derivados, ou seja, as espécies aromáticas. Professor, mas os aromáticos, eles têm a ressonância, que são aquelas duplas ligações alternadas. Eu me lembro do benzeno, lembra do benzeno? Tem dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não, de forma didática representada. Você acabou de falar que a reação de substituição ocorre caracteristicamente com compostos saturados, por que os aromáticos promovem reação de substituição também preferencialmente? Exatamente por causa da ressonância. A ressonância dá estabilidade para esses compostos, ou seja, aquelas duplas ligações deslocalizadas se comportam quase como uma ligação sigma, uma ligação muito forte. Então é difícil de você atacar aquela segunda ligação. Então quando a gente faz isso, a gente vai até estudar separadamente como é possível fazer isso. Então é mais fácil você fazer uma substituição no anel aromático do que você fazer um ataque, uma adição, uma quebra do anel aromático por causa da estabilidade dessas estruturas aromáticas, beleza? Então vamos lá de novo. O que é uma reação de substituição? Retirada de um grupo e colocar a colocação de outro grupo. Ok. Quem sofre preferencialmente reações de substituição? Os compostos saturados, de forma geral, os aromáticos, que apesar de terem saturação, são estáveis por causa da ressonância, e um último grupo aqui que eu coloquei, que são os compostos que são cíclicos, quer dizer, ciclos que têm 5 ou mais carbonos, mas não insaturados, né? A gente já sabe que os saturados é que promovem preferencialmente, então mesmo o ciclo insaturado não vai fazer. Tá bom? Tem um errinho aqui, sim, carbonos, é carbonos, tá bom? Ciclos com 5 ou mais carbonos, anote aí, beleza? Então, professor, mas ciclos com 4 não? A gente vai ver que existe uma instabilidade em ciclos com 3 e com 4 carbonos. Esses caras tendem preferencialmente a sofrer reações de adição, beleza? Então essa informação é bem importante. O que é a reação de substituição? Quem promove caracteristicamente estas reações de substituição, beleza? Então a gente vai começar por aqui, ó. Nós vamos fazer um estudo das substituições nesses compostos saturados. E eu escolhi um grupo, obviamente, né, mais saturado e clássico do que esse não há, que são os alcanos. Os alcanos são compostos que têm somente simples ligações. E a substituição que eu escolhi para fazer neles, porque eu posso substituir por qualquer coisa, e essa qualquer coisa que vai dar o nome da substituição, como eu disse, nós vamos estudar 5 importantes. A halogenação, a nitração, sulfonação, alquilação e acilação. São as 5 substituições que a gente vai discutir nessa nossa jornada aí, beleza? Então, hoje nós vamos estudar o quê? A halogenação em alcanos. Ou seja, olha só, um composto saturado, então eu sei que é uma substituição. Porque você vai perceber no próximo estudo que nós faremos sobre as reações de adição, que a substituição, hora ou outra, compete com a substituição. A substituição compete com a adição. Então, quando eu leio aqui, ó, alcano, eu falo, opa, o Zanin falou que os saturados promovem substituição. Então, o alcano vai fazer substituição. No caso, a substituição vai ser por um halogênio, tá certo? Quem são os elementos halogênicos? Lembra? Tabela periódica, família 17, lá os halogênios. Flúor, cloro, bromo, iodo, já eu mostro para vocês aqui, tá bom? Então olha lá, ó, é quando substituímos
um átomo de hidrogênio de um alcano, porque a ligação carbono-carbono é mais estável do que a ligação carbono-hidrogênio, por causa da diferença de eletronegatividade. Então é mais fácil você atacar o carboninho que está ligado ao hidrogênio, para substituir esse hidrogênio, beleza? Bom, então é a troca de um hidrogeninho por um halogênio, beleza? Olha só que legal, tá vendo? Esses daqui são os principais halogênios, ó, flúor, cloro, bromo e iodo. Depois o astato é radioativo ali, então eu nem coloquei aqui. Então flúor, cloro, bromo e iodo, esses são os principais halogênios, beleza? O que a gente vai fazer então? Pegar um alcano e vai substituir um hidrogênio do alcano por um átomo de halogênio. Tá vendo esses alcanos aqui? Eles são conhecidos como parafinas ou compostos parafínicos. Sabe o que significa parafina? Possivelmente você já ouviu falar que a vela é parafina, parafina da vela, tal. É porque aquilo lá é um alcano, uma molécula gigante. E sabe por que é interessante a vela como combustível? Porque ela queima muito lentamente. É um combustível que queima lentamente. Sabe por quê? Porque parafina vem do latim pouco afim, ou seja, pouco reativo. Esses compostos são muito estáveis, eles são muito pouco reativos, entendeu? Se você deixar uma vela em cima de um lugar qualquer, pode deixar ali dezenas, centenas de anos que ela vai continuar ali, quase não promovendo reações com oxigênio, com umidade, com quase nada, entendeu? Quando você fornece energia, né, reage com oxigênio, mesmo assim ela reage lentamente. Eles são pouco reativos de forma geral. Claro que tem como deixar ele mais reativo, né? Deixando na forma de vapor, que nem a gasolina, para entrar em combustão, enfim. Mas os alcanos, em geral, são chamados de parafínicos ou parafinas, porque são poucos reativos. Agora, toma cuidado com uma coisa, ó. Esse cara aqui, tá vendo o flúor? Ó, vamos voltar. O flúor é tão reativo, tão eletronegativo, que essas reações aqui, elas são normalmente explosivas. Então a gente não vai estudar as halogenações com flúor. A gente chama de fluoração. Não faz, porque é explosivo, é muito reativo o flúor. Pensa, quando reage com oxigênio, já queima. O flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio. Então quando reage com ele, aí, meu querido, corre. E também nós não costumamos fazer reações com iodo, porque ao contrário do flúor, que é muito reativo, o iodo é muito pouco reativo, então a gente não promove reação com ele. Então é clássico você ver nas questões vestibulares, no Enem, as reações com cloro, ou seja, a cloração, e a bromação, que seria a substituição por um átomo de bromo. Professor, mostra um exemplo aí pra gente, vai lá. Tá aqui, ó. Bem simples, direto, vamos aqui ao composto orgânico, ó. Isso aqui é o metano, tá certo? E, apesar de ter 4 hidrogeninhos, os 4 hidrogênios são equivalentes, eles são iguais, né? Tem o carbono é tetravalente, as valências são iguais. Então esse hidrogênio é igual a esse, igual àquele, igual àquele. Então qualquer um que eu substituir vai gerar o mesmo composto, né? Então se a gente substituir esse hidrogênio, vamos focar nesse hidrogênio aqui, e substituir aqui, nós vamos ter o mesmo composto, beleza? Outra coisa, anote aí, é bem importante, você pode fazer a monohalogenação, no caso a gente vai substituir por cloro, então seria a monocloração, que seria substituir um cloro só, mas a gente pode fazer a cloração total, ou seja, você pode, atenção, substituir todos os hidrogênios de um alcano, todos. No caso agora, vou apenas fazer a monohalogenação, ou seja, a monocloração do metano, beleza? Como é que funciona isso aqui, ó? Primeiro, a luz é preciso 2 condições. Então, assim, dentro desse nosso estudo, a gente tem que fazer o seguinte, ó, conhecer o tipo de reação, daí descobrir quais são os compostos que promovem, a gente já fez isso. Nós estamos estudando a substituição e a gente sabe que os compostos são os saturados, os aromáticos e os ciclos com 5 ou mais carbonos. Onde que a gente está? Terceiro, ser capaz de determinar o produto. Para determinar o produto, a gente precisa saber as condições com que ocorre a reação. Então, as substituições, em geral, a gente vai ver que existem situações diferentes, mas em geral e nos alcanos ocorre na presença de luz. Isso é muito importante. Luz e calor, beleza? Mas luz fundamentalmente. Essa luz ataca esse reagente que não é orgânico. Essa reação é uma reação via radical livre. Professor, do que você está falando radical livre? Vai lá assistir a aulinha sobre cisões que eu preparei para vocês. Você vai entender o que é um radical livre, qual é a função, como que ele ataca o composto orgânico, beleza? Aí formou um radical livre aqui que é muito reativo. Esse radical livre vai lá e ataca o carbono. E aí
ocorre a troca, atacando o carbono solta o hidrogênio, pega o cloro, ou posso pensar que o cloro pega o carbono, ali é indiferente, e nós vamos ter o seguinte composto, tá vendo? Ó, o cloro entrou no lugar desse hidrogênio aqui, certo? E esse hidrogênio vai sair com outro cloro, formando um ácido halogenídrico, ou seja, HCl, tá certo? Nós, eventualmente, não nos importamos com composto inorgânico, nosso foco fundamental é o composto orgânico. Então você vai ver exercícios que o cara coloca, representa o composto inorgânico, outros exercícios que ele não representa e só representa o composto orgânico formado, porque sem dúvida ele é o mais importante, beleza? Então para fazer uma halogenação em um alcano, o que a gente precisa? Luz e calor. O ataque é via radical livre, a gente não vai entrar em detalhe exatamente dos mecanismos de formação do radical livre, porque isso gera um monte de etapa e a gente tira o foco dessa nossa discussão, beleza? Agora, para a gente fechar esse estudo, eu tenho um assunto bem importante para colocar em questão. Imagine que você tenha um alcano com mais do que 2 carbonos, especificamente mais do que 2 carbonos. Se ele tiver 3 carbonos, aí os hidrogênios não são mais iguais, entendeu? Se você tiver mais do que 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, tudo bem, dá para substituir todos os hidrogênios do composto. Halogenação total. Mas e se a gente quiser substituir apenas um hidrogênio? Qual dos hidrogênios será substituído? Olha o problemão que a gente tem. Bom, mais uma vez, por mecanismos a gente poderia entender isso, né? Tentar entender a eletronegatividade de cada carbono, efeitos importantes como indutivo, efeito mesomérico, ok. Mas nós temos algumas regras práticas para nos ajudar nessa jornada, beleza? Então vamos lá. Ó. Então se o composto tiver uma cadeia carbônica grande e a gente for fazer uma monossubstituição, uma monohalogenação, primeira coisa que é o hidrogênio que vai ser substituído vai depender da reatividade de cada um dos carbonos. A ordem de reatividade, ou seja, os carbonos mais reativos que vão sofrer preferencialmente a substituição é dado por essa regrinha aqui, ó. Carboninho terciário é mais reativo do que carbono secundário, que é mais reativo do que carbono primário. Então, num composto como esse aqui, tá vendo esse composto aqui, ó? Ele seria o 2-metilbutano. Então, 2-metil butano, tá certo? Se a gente for fazer a monocloração do 2-metilbutano, então a gente precisa lá do que? Ó, calor e luz, beleza? Nós não vamos ter apenas um produto, anote isso. Vai fazer substituição em composto orgânico que tem mais do que 3 carbonos, você vai ter, olha a palavrinha conhecida de nós, isômeros. Mas é fato que vai haver mais compostos de um tipo por causa da reatividade dos carbonos. Então, neste composto aqui, a gente vai ter vários produtos, mas um deles vai ser chamado de produto principal. Muitas vezes o vestibular quer que você dê o nome só para esse produto principal, que será aquele que vai ser oriundo da substituição do carbono terciário, se tiver. Se não tiver carbono terciário, óbvio que o mais abundante, o que vai ser produzido em maior quantidade, vai ser carbono secundário, depois na sequência carbono primário. Neste exemplo, que é um exemplo clássico, se você pegar 10 exercícios de vestibulares, 7 tem o 2-metilbutano, porque ele é muito legal para fazer isso. Eu vou mostrar para vocês todos os produtos. Todos. São 4. Por que 4? Tente acompanhar comigo, tudo bem? Se for muito rápido, dá um pause, faça uma análise para que você possa compreender isso com clareza, tá bom? Essa é a nossa última discussão da aula de hoje. Bom, então primeira pergunta, tem carbono terciário nesse composto? Sim, tem ali um carboninho terciário, ó. Tem 3 vizinhos carbonos. Então nós vamos fazer a substituição deste hidrogênio do carbono terciário primeiro, e o produto vai ser esse aqui, ó. Então confere lá, confere? Substituiçãozinha daquele hidrogeninho do carbono terciário. Esse é o principal produto. Se o cara pedir o principal produto, é só esse. Os outros apresentaram, eles, claro que eles existirão, mas em menor quantidade. É tão em menor quantidade que às vezes é até desprezível, entendeu? Mas não que não exista. Beleza. Tá, mas é só esse composto que vai formar? Não. Vai formar isômeros, normalmente isômeros de posição, beleza? Tá vendo que aqui tem um carboninho secundário aqui, ó, um carboninho secundário bem aqui. Então vai haver substituição desse hidrogênio também. Vai haver substituição deste, de todos. Mas preferencialmente do carbono terciário, que é este produto. Depois do carboninho secundário, vamos ao produto. Tá vendo aqui? Ok? E daí depois de carbono primário. Tem carbono primário aqui? Tem, ó. Este aqui e este aqui, ó. São todos carboninhos primários.
Só que aí tem um problema, ó. Deixa eu fazer isso aqui primeiro. Esse é um carbono primário, vamos fazer a substituição dele aqui, tá vendo? Aqui, ó, tirei um hidrogeninho, CH3 aqui, tirei um hidrogênio e coloquei um clorozinho, tá bom? Cada retirada do hidrogênio vai gerar mais HCl, que eu não vou representar aqui só por uma questão didática, porque é um composto inorgânico e nós não estamos interessados no composto inorgânico, beleza? Tá bom, então, focou, fechou, ok, beleza? Agora, um probleminha que a gente tem aqui, ó. Tá vendo este carboninho primário e este carboninho primário aqui outro? Eles são equidistantes, simétricos a esse carbono aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui e esse carboninho e esse aqui são exatamente iguais no processo de substituição. Esses 3 hidrogeninhos são iguais a esses 3 hidrogeninhos aqui. Então olha só o que eu fiz aqui, ó. Eu demarquei. Substituir aqui, o que eu quero dizer, substituir aqui e substituir aqui, vai gerar o mesmo produto. O mesmo produto. Então não vai ter uma substituição aqui e outra aqui. Vai ser uma substituição que você pode fazer aqui ou aqui, mas só uma vez. Então eu vou substituir aqui, ó, aleatoriamente eu escolhi o lado da ponta e estou colocando o cloro aqui, ó. Mas se eu tivesse colocado o cloro aqui, seria o mesmo produto, ok? Então nós não temos mais outras opções de substituição, então nós temos um composto, 2 compostos, 3 compostos, 4 compostos, ou seja, nós temos 4 isômeros na substituição, ou seja, na monocloração do 2-metilbutano, certo? Só por curiosidade, você não é obrigado a saber disso, mas por curiosidade, dá uma olhadinha. 90% de todo produto formado, 90% de todo produto formado vai ser esse cara aqui, onde tem o 2-cloro, 2-metilbutano, beleza? Por causa do carbono terciário. Olha que carboninho secundário, olha só que mixaria, 9% apenas, só 9%. Esse aqui então, olha aqui quanto, 0,3%. E esse aqui 0,7%, totalizando os 100%. Professor, uma dúvida, vai lá. Se esse aqui, olha lá, ó, se esse aqui, ó, ele tem um carbono primário e é 0,3%, e esse aqui também é carbono primário e é 0,7, por que essa diferença? Boa pergunta. Porque aqui nós temos uma possibilidade de choque ou de substituição maior. São 6 hidrogênios equivalentes, tá vendo? Contra apenas 3 hidrogênios equivalentes nesse carbono. Então, de forma quantitativa, a substituição nesses carboninhos primários ocorre em maior proporção, maior quantidade do que esse aqui, ó. Tá vendo? Um pouquinho até mais que o dobro. Isso é muito legal, tá certo? Isso é muito importante, clássico assim dos estudos das reações, especialmente da substituição, tá certo? Dá uma atençãozinha nesse slide, nessa aulinha, revise ela, faça exercício para ficar tudo ok, tá certo? Queridos, não perca a sequência de aulas. Na próxima aula a gente vai fazer a substituição em aromáticos, que é bem importante, e aí eu espero vocês lá, tá certo? Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir ou comentar o que faltou, o que falhou, como poderia ser melhor, para a gente fazer cada vez uma aulinha melhor para você, tá certo? Mais uma vez, obrigado e tchau!